E aí, guria, como é que tu tá? Eu sou a Gláucia. E eu sou a Rebeca, e hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento, coragem para ser você mesmo, autenticidade. Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. É um assunto muito importante quando a gente fala da casa dos 20, né? Assim, amiga, não sei se tu concorda comigo, mas falando de autoconhecimento, não só na casa dos 20, mas, tipo, desde que tu sai da infância ali, entra na adolescência, até ali os teus 30 anos e tal, é uma fase de totalmente de mudança de ciclo, porque tu não tem nada da tua vida estabilizado, nada é muito certo. Não que depois dos 30, tudo vai estar certo. Mas é porque tu já percorreu um caminho, já adquiriu uma maturidade, já viveu muitas coisas. E até essa idade a gente fica meio perdido, meio, sabe? Onde é que eu vou chegar? Onde eu vou chegar? O que eu vou fazer? Quem sou? Onde estou? Sim, e é aquilo que a gente já conversou outras vezes, né? Não tem um roteiro. Então a gente chega nessa fase muito perdido, né? Acho que ali na própria adolescência a gente já chega tipo, nossa, né? Tanta coisa. Eu falo que a minha adolescência é assim, hormônios, porque, né, a mulher tem essa fase de hormônios, que inclusive eu e a Glaucia estamos em períodos ótimos para ter esse tipo de papo. Aí a gente não sabe lidar com os hormônios, porque, né, é um tabu falar sobre menstruação, sobre TPM, sobre esses assuntos. A gente não aprende sobre isso direito na escola. Eu descobri, inclusive, que o Jason nem aprendeu nada sobre nada relacionado a órgãos sexuais, sabe? E eu aprendi o básico do básico. Aprendi o que era TPM, aprendi isso e amém. Não aprendi sobre oscilação de humor, não aprendi sobre ciclos. E aí, assim, quando a TPM bateu na minha porta, quando a menstruação bateu na minha porta, eu escondia da minha mãe. Eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer. E isso serve para muita coisa até hoje, né? A gente estava conversando sobre a forma como a gente se comunica. E aí, a comunicação, saber conversar, não era uma coisa que quando eu era criança, quando eu era adolescente mesmo, que eu achava que ia fazer tanta diferença na minha vida hoje. Eu não fui preparada para isso, eu não fui preparada para o mercado de trabalho que eu resolvi me inserir, nem dentro da faculdade, né? Eu tava, nossa, que eles te preparam para o mercado de trabalho, né? Muita gente fala, eu estudei numa escola de ensino técnico. E aí tem a escola normal e a de ensino técnico. Aí todo mundo falava, porque a escola normal, ela te ensina a fazer o vestibular. E a escola de ensino técnico te ensina a ir pro mercado de trabalho. Mesmo assim, você nunca tá pronto para nada. Pra ser bem sincero, é completamente diferente quando você chega lá. Você pode tentar se preparar o máximo que for. Eu mesmo sou uma pessoa super pragmática, super metódica. E nunca é do meu jeito. Eu tento me planejar, mas não dá, as coisas não são do jeito que eu imagino, né? E ter autoconhecimento é justamente olhar para isso e saber que, ok, eu vou tentar ter controle de algumas coisas? Vou. Eu vou conseguir ter controle de tudo? Não. Não vou. Definitivamente não vou. Não vou. Sim, e tu tocou num ponto ali no início que tu não falava pra tua mãe, né? Quando tava de TPM e que o Jesus não aprendeu isso na escola, enfim, contextualizando o Jesus, pra quem não sabe, é o marido da Bebeca. E é muito engraçado porque esses dias eu tava com uma amiga e ela tem 21 anos. E aí ela falou assim: Ah, eu tô menstruada e é por isso que eu estou de TPM. Aí eu falei assim: Amiga, não. Eu falei, amiga, mas TPM é pré-menstrual. É antes da menstruação. Lógico que tu pode ter sintomas de oscilação hormonais e humor, tudo durante a menstruação. Mas quando a gente fala de TPM, a gente fala de pré-menstrual. Aí ela ficou, tipo assim, é uma coisa que é básica do corpo dela e ela não sabia. Não que ela não tenha oscilação, porque é normal que a gente tenha, mas
o termo e correto, enfim, ela não sabia. Então, muitas vezes a gente não tem, de fato, esse conhecimento básico sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre todas essas coisas, sabe? Sim, e é legal isso porque, por exemplo, eu sei quando é minha TPM, eu sei como minha TPM funciona, e muito se fala sobre, seu marido tem que te dar um chocolatinho na sua TPM, ele tem que te agradar. Mas eu penso que, assim, é isso, ele não aprendeu sobre isso na escola, tudo bem que a família dele tem muitas mulheres, mas dificilmente eu acredito que elas conversavam sobre isso com ele. Então, vai caber a mim falar, olha, amor, semana tal eu tô de TPM, depois de uns anos ele já até sabe quando é, mas eu gosto de ficar mais na minha na TPM. Não gosto de conversar, não gosto de interagir. Ai, não, na TPM eu vou oscilar muito. Cada mês vai estar de um jeito, mas é isso, eu chego pra você, te aviso e a gente vê o que é melhor pra gente fazer. E é isso, igual essa TPM agora, tô mais carente. Quero conversar, quero assistir um filme, quero atenção. Então eu verbalizo isso, porque ele não tem obrigação de saber. Eu preciso entender o que é o meu corpo e ele precisa ser compreensivo com esse momento, mas ele não tem a obrigação de adivinhar o que eu tô sentindo também. Nossa, é exatamente isso, cara. Às vezes a gente vê, tipo assim, ai, vou soltar os cachorros em todo mundo, porque eu tô assim, assim, assado. Mas ninguém tem a obrigação de saber o que se passa dentro da tua mente. Ninguém tem bola de cristal, sabe? Ninguém adivinha nada. Então, é aí que tá a graça do autoconhecimento. Tu se conhecer, até porque o autoconhecimento ele não é bom só pra ti, ele é bom pra sociedade. Porque uma pessoa que se conhece, ela é uma cidadã melhor, sabe? Ela é uma pessoa melhor de conviver. Igual tu falou, tu tá mais carente, enfim, tu vai verbalizar isso pra ele e tu vai tornar o ambiente da tua casa mais harmonioso, porque ele vai saber como lidar com isso. Ele vai estar ciente da situação e vai saber como lidar com isso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, não só pra nossa saúde, mas pra gente também não adoecer as pessoas que estão com a gente. Pra gente saber conviver em sociedade, né? Pra gente saber trabalhar. Pra gente saber conviver em sociedade. A gente tem uma flexibilidade muito grande. A gente tem uma flexibilidade muito grande. Trabalhar de casa, eu sou muito grata pelo então, assim, nessa semana, a gente consegue se organizar. Então, assim, nessa semana, a gente consegue se organizar. Tem TPM minha que eu fico super criativa. E aí eu já sei quando é uma TPM criativa, porque nos primeiros dias. E aí eu já sei quando é uma TPM ideias, porque nos primeiros dias eu já fazer coisas inovadoras. Mas tem outras que eu não consigo levantar da cama. Mas tem outras que eu não consigo levantar da cama. Bem devagar, quase parando. Essa que eu tô bem devagar, flexibilidade. De nossa, eu vou tirar 3, 4 horas focada para depois tirar um 3, 4 horas focada para depois tirar um então, assim, é você entender esses limites então, igual assim, amanhã. É você eu tenho uma reunião igual amanhã. Eu tenho uma reunião eu tô numa TPM um pouco mais devagar. Eu tô numa TPM um pouco mais devagar. Eu conversei com a minha irmã e aí o que eu percebi? Ter clareza, né, para definir tópicos do que eu quero levar ter clareza, né, para definir tópicos que isso já vai me ajudar a ter mais clareza na hora de conversar. Que isso já vai me ajudar a ter mais falar mais devagar. Eu falei, se eu falar mais devagar, tentei falar mais devagar, calma. Eu falei, se eu falar mais devagar, eu vou conseguir explicar para elas o que eu quero. Eu vou conseguir explicar para elas porque eu vou estar mais calma. Eu vou conseguir explicar porque eu vou estar mais calma. Não porque eu tenho 10 coisas para resolver, não ficar não porque eu tenho 10 coisas para resolver, não. E eu só cheguei nessa conclusão porque eu já trabalho há muito tempo com isso, porque eu conheço, eu já trabalho há muito tempo com as coisas, porque eu conheço. Então, assim, é muito tempo me analisando, né? Eu sou uma pessoa que analisa demais. Me analisando, né? Eu sou uma pessoa que analisa demais. Hoje mesmo tô fazendo o quê? Tô aqui analisando que hoje mesmo tô fazendo o quê? Tô aqui analisando que hoje eu resolvi te falar com mais calma. Funciona pra mim nesse momento. É uma questão de entender como eu tô me sentindo. É uma questão de entender como eu tô me sentindo. Por que isso tá passando na minha cabeça? E é processo, né? Na minha cabeça. Sim, e é processo, total. né? E agora, amiga, voltando a um ponto que tu falou, que a vida adulta, ela não tem um roteiro, né? Até comentou. E aí, eu vou levantar não sei, um adendo dentro dessa tua análise aí. Eu vejo que, na verdade, a vida adulta, ela tem um roteiro. Ela, tipo assim, ela tem um script, mas não necessariamente um roteiro. Por exemplo, tu vai ser um adolescente e tu vai estudar, tu vai casar, tu vai ter filhos e tu vai se aposentar, tu vai trabalhar 20 anos no mesmo trabalho, tu vai ser bem sucedido, tu vai ter a casa na praia, sabe? Tu vai ter o carro e tal. E esse é o script da vida adulta. Depois tu vai ter os teus netinhos e vai viver feliz e contar pros teus netinhos as histórias da tua juventude.
das suas crises dos 20 e poucos anos. Porém, o autoconhecimento entra aí também. Tipo assim, tá, beleza, tem esse roteiro, mas quando tu se conhece, tu para pra pensar, eu realmente quero seguir esse roteiro? É isso que eu quero? Sabe? Tipo, eu realmente quero seguir por esse caminho? Eu realmente quero viver o que as sociedades que eu tenho que viver? Ou eu quero coisas diferentes? Sim. Porque a gente começa a se conhecer, né? A gente começa a se conhecer, né? É igual trabalho. Muitas vezes nossos pais viram trabalho. Muitas vezes nossos pais profissão tal dá mais dinheiro. E eu quero muito que você faça essa faculdade. Mas aí vai entrar o teu autoconhecimento. Mas aí vai você olhar para você. O teu autoconhecimento. E tudo bem, a gente fala de faculdade ali no final da adolescência, né? Faculdade é uma fase que por si só já é muito difícil. Que é uma fase que por si só já é muito difícil. Fase é uma questão nessa fase é uma questão assim, eu penso de privilégio de ter pessoas ao teu redor que te de privilégio de ter pessoas ao teu redor que te trabalhar autoconhecimento ou de poder ter uma terapia trabalhar autoconhecimento hoje em dia nem ou de poder ter uma terapia que hoje em dia nem sempre é tão fácil de acessar. Existem inclusive lugares que fazem valor social, gente, inclusive lugares que fazem valor social. Fazer terapia compensa, principalmente na adolescência. Fazer terapia compensa. E nessas crises da vida adulta, eu inclusive tô procurando nessas crises da vida adulta, eu inclusive tô procurando chega momentos que às vezes a gente precisa porque chega momentos que às vezes pra ver para onde a gente tá indo, para ver se é isso realmente que a gente ver para onde a gente tá indo. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho. Mas tem dias que eu fico tipo, ai. E às vezes é para isso que serve a terapia, para isso que serve o autoconhecimento, é para isso que serve a terapia, para isso que serve o autoconhecimento. Será que eu tô frustrada com uma situação X? Será que eu tô frustrada com uma situação X? Na minha cabeça é mais fácil largar tudo e na minha cabeça é mais fácil largar tudo. Ou será que de fato essa profissão, ou será que de fato essa profissão nesse meio desse ambiente que eu tô trabalhando? Então é o momento que a minha psicóloga, né? Então é o momento que a minha psicóloga, né? Ela falava para mim fazer lista de prós e contras. Ela falava para mim fazer lista de prós e trabalho, para relacionamento, para faculdade, para trabalho, para relacionamento, e os contras, para tentar entender. Porque quando a gente lista esses prós e contras, porque quando a gente lista esses prós, a gente vê quais são nossos objetivos, o que a gente vê quais são nossos objetivos. Quando a gente olha para os contras, a gente começa a ver onde aquilo ali está doendo, a gente começa a ver onde aquilo ali está doendo. E às vezes são até medos irracionais, né? E às vezes são até medos irracionais, né? Igual eu tenho muito medo de errar. Isso é até meio idiota, eu sei disso. Sou muito perfeccionista. Mas isso me impede de me arriscar. E eu tenho noção impede de me arriscar. Mas eu tenho esse autoconhecimento. Agora eu preciso aprender mais. Eu tenho esse autoconhecimento. Agora eu preciso aprender a atitudes, a ir atrás, a pensar menos, a me planejar, a ir atrás, a pensar menos, a me planejar. Sim, total. E assim, que quem dera todos tivessem o privilégio de fazer terapia desde cedo, se entender. Eu acho que tipo, muito se fala dessa geração vir com uma preguiça de pensar, enfim, mas eu vejo que essa geração vem muito menos machucada e com muito menos regras pra seguir. Tipo assim, a gente tá, estamos na era do mimimi. Não necessariamente, tipo, a gente tá vindo com muito menos regra, muito menos imposição social pra seguir do que os nossos pais vieram, por exemplo, sabe? Então, eu acho que fica mais fácil de entender e se entender e decidir, acolher os seus sentimentos e, consequentemente, se conhecer, entender se quer ou não seguir aquele padrão de que tal pessoa falou pra você. Igual você falou da faculdade, realmente. Meus pais sempre falavam pra, tipo, fazer uma coisa que desse lucro. Na verdade, meu pai não queria que eu fizesse faculdade, porque na cabeça dele, o ideal seria entrar num trabalho, viver 30, 40 anos naquele trabalho até se aposentar, e a faculdade não ia me levar a lugar algum. A minha mãe já queria que eu fizesse alguma coisa mais estável, tipo um direito, uma coisa assim, uma enfermagem. Só que não era o que eu queria, enfim. Daí foi quando eu fui pra moda. E pra ela foi bem tipo, nossa, você vai pra moda? Mas é um mercado muito incerto e tal. Mas, cara, não adiantava. Se eu fosse pra um desses outros, talvez eu não fosse tão feliz dentro da minha profissão quanto eu sou agora. Tô super satisfeita e acho que estou super dentro da moda e super dentro do que eu queria fazer. Ainda não. Mas eu estou caminhando para esse lugar, sabe? E talvez se eu, tipo, tivesse entrado em outra faculdade e tal,
não teria os resultados que eu queria. E também, outro adendo é que eu segui um dos padrões da sociedade. Eu me casei e eu me divorciei. Então, assim, eu tentei fazer o que as pessoas falavam e depois eu entendi que aquilo não funcionava, não funcionou pra mim naquele momento, sabe? Eu não precisava ter casado aos 19, 20 anos, que é a flor da juventude, pra ter filhos e pra... Não era o que eu queria, não fazia sentido pra mim, sabe? E então por isso que é tão importante o autoconhecimento. Se eu me conhecesse na época, eu não teria tomado essa decisão. Então, hoje eu vejo que realmente é um privilégio que todos deveriam ter. Fazer terapia, se autoconhecer, e é uma coisa que nós deveríamos debater mais, sabe? É uma coisa que os nossos pais não debatiam muito, porque na época deles, né, não tinha muito disso, e consequentemente refletiu na gente. Mas que na próxima geração acho que não vai ser tão forte. Serão outros problemas, eu acho. Sim. E é engraçado porque você nadou contra a maré na questão da faculdade, mas não conseguiu nadar na questão do relacionamento, né? Porque é muito difícil, é uma pressão muito grande, né? É Acho que grande. até a nossa geração ali, um pessoal um pouquinho mais novo que a gente, ainda tinha essa pressão, né? Agora, muda muito de geração para geração, né? A pressão deles agora é outra. Tanto que eu vi há um tempo atrás um professor, acho que eu não lembro se ele fez um tweet, se ele gravou um vídeo, alguma coisa assim, vi na internet, ele falando que a maioria dos alunos dele não tem rede social ou é tipo low profile, não posta quase nada. Porque eles têm medo de se expor na internet, porque eles têm medo do que os amigos vão achar. Então, assim, a pressão hoje, ela é muito mais em cima dessa questão, da internet. A gente, quando a gente era criança, adolescente, isso estava começando. O meu segredinho era conseguir fazer uma conta no Facebook sem a minha mãe descobrir. Eu queria ter uma conta no Facebook. Eu queria poder conversar com os meus amigos. Agora as crianças não querem mais ter redes sociais. E algumas Agora as querem crianças mais, não né? querem mais ter redes Tem sociais. essas, E essas algumas duas querem ter vertentes, dos né? extremos. Tem essas duas. Mas assim, é outra coisa, são outros problemas, são outros medos, são outras inseguranças, né? E você comentou que seria bom se todo mundo tivesse acesso a isso, né? Que nossos pais não tiveram tanto acesso. E aí a gente entra num quesito de saúde mental no geral, assim, né? Eu sei porque às vezes eu entro nesses assuntos com a minha mãe, com o meu pai, e eu vejo que eles têm tentado entender cada vez mais, porque eu sou a filha mais velha, e eu fiz terapia por 4 anos, né? Eu comecei terapia com 16, eu acho. Eu já fazia terapia antes, parei, depois voltei com 16, recebi alta com 20. E para eles, e para algumas tias minhas, assim, que eu já cheguei a conversar, era, nossa, mas será que você realmente precisa disso? Mas você tá tomando remédios fortes. Mas, sabe, um tabu muito grande em cima do assunto. E até hoje eu chego e converso com a minha mãe. Mãe, é uma doença, sabe? Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, a maioria das vezes a gente está falando de uma doença mesmo, algo que a pessoa não tá fazendo aquilo porque ela quer, né? E a minha psicóloga sempre falou que eu era uma pessoa muito resiliente, essa palavra é até meio clichê, né, hoje em dia. Mas porque eu já cheguei na terapia querendo melhorar, porque eu percebia o quanto isso me atrapalhava. Então, assim, o autoconhecimento, ele parte muito da gente, ele parte muito daquela questão que a gente falou no começo, né, de ser corajoso. Você precisa ser muito corajoso, porque puta que pariu, dói demais. Dói demais você olhar para os teus pontos fracos, você olhar para as coisas que você já tentou várias vezes e não conseguiu, e saber que você quer muito aquilo ali mesmo, você sabendo que você já tentou 10 vezes e não conseguiu. Porque eu sou uma pessoa muito bagunceira, a minha bagunça me incomoda muito. Mas eu insisto que um dia, em algum momento, eu vou conseguir ser uma pessoa mais organizada. E isso me incomoda muito, é uma coisa que me incomoda muito. E eu tô falando uma coisa superficial porque não faz sentido eu me aprofundar aqui, né? Mas a gente pode dar vários exemplos de coisas que incomodam a gente, né? Da nossa própria personalidade. Ser uma pessoa mais rude, às vezes. Tem gente que é super rude, mas que não gosta de ser uma pessoa rude, mas que precisa aceitar. Não, de fato, eu sou grosseiro. Eu preciso aceitar que eu sou grosseiro. Eu preciso aceitar que eu sou Sim, grosseiro. eu sou muito essa pessoa, sabe? Passiva-agressiva. E, e assim, é difícil tu pensar assim, nossa, eu sou passiva-agressiva, sabe? Tipo, eu tenho, e eu reconhecer isso é o primeiro passo pra eu mudar isso. A, Sim.
E assim, quando a gente fala, tu falou que dói, realmente, porque autoconhecimento, na verdade, é tu se destrinchar e, consequentemente, abandonar algumas coisas. Porque quando tu se conhece, tu vai entender que algumas coisas não fazem sentido pra ti e tu vai precisar deixar de lado. Por exemplo, quando eu fiz terapia, eu também fiz terapia há uns bons anos aí, não comecei com 16, comecei com 20, mas graças a Deus tive essa oportunidade. Mas eu lembro que eu falava pra minha psicóloga, porque eu sou 880. Enchi a boca pra falar, porque assim, eu sou muito intensa, 880, e eu falo mesmo, e não sei o que. Daí ela parou, olhou bem pra minha cara e falou assim: Glaucia, tu já parou pra pensar que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades? Ou seja, as coisas não precisam ser preto no branco, sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, é verdade. E outra coisa que ela me falou que me marcou muito foi que eu sempre disse que eu construí uma muralha. Uma muralha que me protegia. Daí ela falou assim: talvez essa muralha não te proteja, ela te aprisione. E aí eu fiquei pensando. Muito, 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 muito. Foram duas coisas que eu tinha certeza absoluta de que eu era porque eu não me conhecia e que quando eu me conhecia eu tive que desvincular e aprender, reaprender de outra maneira, dentro de outras perspectivas, dentro das 72 outras possibilidades, sabe? Do outro lado da barreira. E tipo, a gente fala de uma maneira meio poética, porque o sentimento ele não é palpável. A gente só sente, né? E é o sentimento, mas na verdade, tipo, é tu realmente pegar, tipo, tijolinho por tijolinho, tá construindo uma casa. Esse ficou meio torto, infelizmente tu vai ter que quebrar e refazer essa parte. O autoconhecimento é isso. É tá em constante reforma. E a reforma, ela é cara. A reforma exige dinheiro. Ela, sabe, exige tempo. Exige dedicação. Exige aprimoramento. A reforma, ela exige tudo isso. E eu tô falando de uma reforma de casa. Uma reforma de local, ambiente, palpável. Tu imagina tu fazer uma reforma em ti todos os dias, sabe? Ela exige tudo isso. Por isso a Bebeca, ela se analisa muito. Isso eu tenho aprendido com ela. Ela se analisa todo o tempo. Aí, às vezes, quando eu tô estipando, eu falo assim, amiga, a gente já falou sobre isso. Daí ela fica meio sentida. Mas é porque a gente, é tipo assim, ela se analisa. Isso é muito bom. Eu tenho aprendido muito isso com ela. Porque mas também, ao mesmo tempo, ela fica cansada. E eu também fico quando eu me analiso muito. A gente fica cansada. Por quê? Porque exigiu muito da gente. Dedicação, esforço, tempo, todos esses recursos que eu falei. Exigiu muito. E faz parte, sabe? E é legal porque a gente é bem indiano. E é legal porque a gente é bem indiano. Você vai e faz. Você é muito e prática, é legal porque ao mesmo tempo que eu te ensino a analisar mais as coisas, ao mesmo tempo que eu te ensino a analisar mais as coisas, praticar mais, a pensar um pouco menos, a pegar a praticar mais, a lembrar que eu tenho capacidade que eu não preciso pensar tanto, a lembrar que eu tenho capacidade que eu não preciso pensar tantas vezes, isso é realmente de fato pegar e fazer. Isso é importante. A gente vai precisar se fortalecer muito para entrar nesse lugar. A gente vai precisar se fortalecer de dor, para entrar nesse lugar doloroso mesmo, de dor. Vai chegar um momento que é um lugar doloroso mesmo. Vai chegar um momento que vai ser, não sei se confortável é a palavra, mas vai chegar algum momento que confortável é a palavra, mas vai chegar algum momento que vai ser você vai conseguir identificar as coisas olhar para dentro de si, você vai conseguir identificar as coisas mais rápido. Mas sempre vai ter um faz parte. É bom você ter pessoas do seu lado que te colocam, que te dão um pezinho para você olhar por cima da muralha. Te colocam, que te dão um pezinho para você olhar por cima da muralha. Tipo, você precisa sair de dentro dessa casa. Que vão te dar um empurrãozinho, tipo, você precisa sair de dentro dessa casa. Você precisa ver outros horizontes, olhar para fora. Você precisa pensar diferente. Você precisa ver outros horizontes. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vão trazer desconforto pra gente. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão trazer desconforto pra gente. E tá tudo bem, porque a gente é diferente. Isso é importante, porque a gente é diferente. Conviver só com pessoas que são agradáveis, a gente conviver com pessoas que são agradáveis, a gente nunca vai sair do lugar. Isso é muito real. Aí eu falei, não sei se foi você que falou isso esses dias pra mim, que você precisa conviver mais com pessoas que te desafiem. Mas alguém me falou essa frase. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque eu não gosto de ser desafiada. Tipo assim, eu não gosto de... Eu gosto de, assim, no profissional. Me desafio no profissional, eu vou lá e te mostro que eu consigo, que eu faço, que aconteça. Ok, beleza.
Mas nas outras áreas da minha vida, eu gosto de controlar. Isso é um problema. É um problemão nosso, né? Que já perdemos aí. Já perdemos aí que, como a gente falou, não temos controle de nada. E aí me incomoda muito, sabe? Tipo, alguém me desafiar, tipo, achar que eu estou errada e tal e tal. E aí entra o autoconhecimento. Tipo assim, entender que um desafio não necessariamente vai te fazer mal. Ele vai só te tirar da zona de conforto. E talvez a zona de conforto não seja boa pra ti. Muito provavelmente ela não é. Tu tá ali só por comodismo mesmo. Sim. E é bom a gente analisar isso, né? Porque é bom a gente analisar isso, né? Porque daí a gente começa por que que essa pessoa me traz muito conforto? Por que que essa porque ela é muito diferente de mim? Mas o que que tem de ruim diferente de mim? No fato dela ser diferente de mim? Por que que o fato dela ser diferente de mim me incomoda, sabe? Por que que eu não quero ser essa pessoa? Será que o fato dela se posicionar também não tá me incomodando? Porque eu também queria se posicionar também não tá me incomodando? Porque eu também queria saber me posicionar, por exemplo? Eu poderia falar horas desse assunto. Eu poderia falar horas desse assunto. Isso é muito importante, porque quando tu tem um autoconhecimento bom, tu começa a entender os teus sentimentos, os teus pensamentos, consequentemente as tuas atitudes, as tuas falas, e tu também começa a entender as pessoas que tu tem ao teu redor. Porque é muito isso que tu falou, às vezes a gente fala de alguém porque a gente talvez quer ser essa pessoa, quer estar daquele jeito, e não só isso, não só esse sentimento. Porque inveja é um sentimento comum que a gente tem, mas a gente não admite quando a gente tem autoconhecimento, a gente, tipo, realmente é a inveja que eu tô sentindo. Eu sempre falo para as minhas amigas, gente, sentir inveja é normal, faz parte do ser humano, a gente é assim. Porém, o que eu faço com esse sentimento? Aí é que tá a questão. Tipo, se eu uso esse sentimento para diminuir aquela pessoa que eu tenho inveja, aí o problema tá na minha falta de autoconhecimento e não na outra pessoa. Se eu tô triste com algo, esses dias eu tava muito triste com uma amiga. Que a gente foi treinar juntos, aliás, Kailane, se estiver ouvindo, é bem de ti que eu tô falando que eu falei na tua cara. Eu tava muito triste com ela, porque eu fui contar do meu sonho e ela me ignorou. E eu tava de TPM. E aí eu falei assim, ó, tu quer saber de uma coisa? Eu estou triste contigo, tá? E o meu sentimento é tristeza porque tu me ignorou e eu queria muito contar do meu sonho e estava com expectativas em cima disso. E aí foi muito louco que ela me olhou, tipo, assustada. Tipo, meu Deus. Só que isso foi fruto de um autoconhecimento. Tipo, depois a gente conversou, se acertou na mesma hora. Foi tipo, eu expressei aquilo que eu tava sentindo. Eu fui sincera comigo, fui sincera com ela. Tudo graças ao autoconhecimento. E talvez em outros momentos eu possa sentir inveja de uma amiga, de uma pessoa e tal. E talvez seja interessante que eu expresse, não necessariamente pra pessoa, tipo, ai, tenho inveja de ti, mas que eu expresse, que a gente expresse pra gente mesmo. Ou, tipo, ah, estou triste contigo, estou com raiva de ti. O autoconhecimento também ajuda numa coisa, a gente identificar os sentimentos, né, amiga? Sim. E isso que você falou da expectativa é legal, porque assim, você poderia ter interpretado como, ok, esse é um assunto que eu consigo levar para ela, ou, por exemplo, no meu relacionamento hoje, quando eu coloco expectativa em cima de alguma coisa, eu sei que eu posso levar para o meu marido e falar, nossa, eu achei que você fosse ser mais compreensivo comigo, eu coloquei expectativa em cima disso. Tem coisas no nosso dia a dia que a gente tem controle, que a gente consegue falar sobre e trazer as nossas expectativas para que elas sejam discutidas, né? Agora, tem outros momentos que as nossas expectativas, elas não passam do mundo fictício, entendeu? Da nossa cabeça. E é legal a gente entender isso, porque eu tive um relacionamento que o cara, no outro dia, ele já tava dando em cima de outra menina nitidamente nas redes sociais e tudo mais. E a minha psicóloga virou pra mim e falou assim, você tem controle disso? Eu falei, não. Ela, então, a tua expectativa em cima dele era de que ele fosse ser compreensivo com você, porque você é compreensiva com ele. Mas ele não precisa ser. Se ele quiser namorar com outra pessoa, casar com outra pessoa, amanhã ele pode fazer isso. Exatamente. Exatamente isso. Ai, essa luz tá me agoniando na minha cara. Mas é exatamente isso. Tipo, a gente tem expectativa sobre os nossos sentimentos. E é por isso que é importante o autoconhecimento. E aí a gente volta ao ponto do início. Quando temos autoconhecimento, consequentemente somos cidadãos melhores. Cidadãos melhores, sabe? Consequentemente somos pessoas que vivem melhor socialmente.
sabe? Eu acredito que aí que tá a chave do autoconhecimento, a importância, na verdade, do autoconhecimento. Tu se conhecer pra tu entender que a tua liberdade termina quando a do outro começa. Porque quando tu se conhece, tu entende até onde tu pode ir, até onde tu não pode ir, até onde tu vai ferir o outro ou não. Porque ao se conhecer também é preservar as pessoas que estão ao teu redor. Bom, gente, agora nós vamos, depois de devagar sobre os assuntos, falar sobre conselhos que nós daríamos para a questão de autoconhecimento. Pode começar, amiga. Tá, eu pensei em terapia, obviamente. Se vocês tiverem condições de fazer terapia, façam. Tem um Instagram que eu sigo, se eu não me engano, ele chama Eureka com 2 Ks. Eu vou confirmar, deixo aqui na descrição do podcast, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Que eles têm as terapias normais, né? Que são um valor justo. E tem a terapia que é com um valor social. E aí o valor social é coisa de R$30, R$50, se eu não me engano. Então vale a pena ir atrás disso para ver. Outra coisa é leitura. Estudar sobre autoconhecimento, livros de autoconhecimento. Hoje em dia, muito se fala, porque livro de autoconhecimento, né? Ai, que idiotice. Mas eu vou ser sincera que, assim, tem alguns que são bons mesmo. Tem, principalmente na minha adolescência, teve uns que eu lia que eram crônicas de como o cara lidava com a ansiedade dele em coisas do dia a dia, sabe? Eram textos bem curtinhos, do Matheus Rocha, o primeiro livro que ele lançou. E isso me ajudava muito a refletir sobre situações do meu dia a dia e como eu poderia lidar com essa ansiedade do dia a dia, sabe? Então, leitura, no geral, nem precisa ser sobre autoconhecimento especificamente, pode ser sobre mente humana, né? Se você gosta dessas coisas assim, algo mais voltado para psicologia. Filosofia me ajudou muito também na minha fase de depressão, porque filosofia tem isso de trazer a gente pro lado mais racional, né? Principalmente o estoicismo. E a terceira é aquilo que a gente estava conversando, de se conectar com pessoas que desafiam a gente e desafiam a gente a ir atrás de autoconhecimento, a ir atrás de autocuidado, a olhar pra gente. Não pessoas que são acomodadas, né? Porque acho que a última coisa que eu preciso pra minha vida hoje em dia é gente acomodada. Eu não tenho muito a agregar sobre esses conselhos, porque eu acho que é basicamente isso, sabe? Tu se autoconhecer, é tu pensar. E uma coisa que eu falaria também é para todas as situações da tua vida que tu tá indecisa, talvez fazer igual a Bebeca falou, de botar os prós e os contras, entender qual é o caminho que tu quer seguir. Tipo, isso ajuda de uma forma prática e de graça, enquanto tu não tem condições de acesso a uma terapia. Mas seria basicamente isso. Pensar bastante. Não, quando tu for pensar, uma dica que a minha psicóloga dava ao invés de tu analisar as situações dentro da situação, se coloca como se estivesse acontecendo com a tua amiga, por exemplo. Sei lá, eu tô dentro de um relacionamento e eu não sei se esse relacionamento tá tão legal assim. Daí eu vou analisar de fora como se fosse a minha amiga me contando tudo que tá acontecendo dentro do meu relacionamento. Será que eu aconselharia ela a continuar, permanecer? O que eu falaria pra ela nessa situação? Eu falaria que não? Bom, então talvez não seja uma boa situação pra mim. Ou no emprego, sabe? Tipo, trabalhar a vida também com perspectivas como se tu fosse uma terceira pessoa analisando a tua vida e não como se tu fosse tu vivendo ela. Isso ajuda no autoconhecimento porque ajuda a entender os caminhos que tu tá seguindo, as escolhas que tu tem que fazer, e as escolhas também vão te gerar autoconhecimento, né? Tipo, aqui eu fui, não queria ter ido, enfim, faz parte errar, e também autoconhecimento é entender que no processo tu vai errar, no processo tu vai cair, no processo tu vai desanimar, né? Porque a vida é isso, ela é feita de altos e baixos, elas são ciclos e faz parte, sabe? A gente não tem muito tempo, na verdade, já ultrapassamos o nosso tempo. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas nós temos outros episódios. Se tu ainda não escutou os outros episódios anteriores, vai lá e escuta, porque eles estão muito bons. Modéstia à parte. E teremos outros adiante também, né? Que 2025 tamo aí. Café com Deus, estamos chegando. É nosso. É isso, gente. Beijo. Obrigada, gente.